que existe o caminho de Deus e existe o caminho dos homens. E aí nós vamos ver, através desta mensagem, qual a diferença entre um e outro e o que isto significa também. O que é andar nos caminhos de Deus, o que é andar nos caminhos dos homens e qual deve ser nossa decisão. Porque esta mensagem, neste dia comemorativo ao 36º ano de organização desta igreja? Porque a igreja, ela é criada pelo Senhor para ser um instrumento de mostrar o caminho dele ao ser humano. A igreja tem esta finalidade. Uma das finalidades da igreja é prevalecer contra as portas do inferno. Não deixar que as portas do inferno prevaleçam contra a igreja. Cabe à igreja a transmissão do conhecimento de Jesus como Salvador, como Senhor. E nós vamos ver na mensagem que o próprio Jesus disse que Ele é o caminho. Então, uma das missões da igreja é apontar o caminho ao ser humano. Apontar o caminho de Deus. Então, vejam só. Primeira lição, ou a primeira mensagem que tiramos desse texto é que o caminho de Deus não é o caminho do ser humano. O versículo 8 diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. É o próprio Deus quem diz isso. Que o caminho dele, os caminhos dele não são os nossos. E aí cabe uma pergunta, meu irmão, minha irmã. Em qual caminho você está andando? No caminho de Deus ou no seu? Porque existe o caminho de Deus e o caminho do ser humano. No versículo 9, Isaías 55, 9, diz assim: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então o caminho de Deus é um caminho alto, não é um caminho rasteiro, não é um caminho qualquer. É um caminho que ele precisa ser buscado pelo ser humano para que possa andar nele, como veremos ainda nesta noite. É um alto caminho. Não é apenas aquele caminho que está costumeiramente diante de nós. Até mesmo porque nós precisamos, a Bíblia diz, lutar por entrar, para andar por ele. Então, mais uma vez, agora, o caminho de Deus é mais alto, o nosso caminho é baixo, é de baixo. E qual é então essa diferença principal entre o caminho de Deus e o caminho do homem, além do caminho ser alto, de Deus ser alto, do homem ser baixo? Segunda lição que nós tiramos, portanto, desse texto do caminho de Deus e o caminho do homem, é que o caminho de Deus contrapõe o caminho do homem. Não existe harmonia entre o caminho de Deus e o caminho do homem. Primeiro, porque o caminho de Deus conduz à vida, enquanto que o caminho dos homens terminam em morte, conforme diz Provérbios, capítulo 14, versículo 12. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. E aí, meu irmão, minha irmã, em qual dos caminhos você está? Aquele caminho que você imagina pelos seus olhos, aquele que você escolhe como uma opção humana, ou você já encontrou qual é o caminho de Deus? Porque se você ainda estiver no caminho que parece agradável aos seus olhos, com toda certeza, a palavra de Deus diz que esse caminho terminará na morte. Em segundo lugar, o que contrapõe o caminho de Deus ao caminho do homem é que o caminho de Deus é estreito e conduz à vida,
Mas o caminho do homem é largo e resulta em morte. Mateus 7, 13 e 14, que diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, por essa porta larga. E continuando, diz: porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Então vejam só, o caminho de Deus não é um caminho fácil. É um caminho estreito. A porta para o céu não é uma porta larga, é estreita. Não é um caminho onde você possa tudo, que você possa escolher o que fazer, que você possa viver ao seu bel prazer, que o importante é ser feliz. Não! O caminho de Deus é estreito. Em outras versões, como por exemplo lá em Lucas, diz assim: porfiai, lutai, brigue por isso. Demanda luta mesmo. Não é algo que está tão disponível, tão claramente diante de nós, porque esse é o caminho que o diabo propõe, o caminho da facilidade, de uma vida cristã sem responsabilidade, que você pode viver do jeito que você quiser, que você possa viver de acordo com o seu pensamento. E aqui nós já vimos que os pensamentos de Deus não são os nossos. Nós precisamos elevar os nossos pensamentos para descobrir quais são os de Deus. O terceiro contraponto entre o caminho de Deus e o caminho do ser humano é que o caminho de Deus é encontrado por poucos. Qual é a sua igreja? Qual é a sua religião? A sua religião é a religião da multidão? É a religião da maioria? Cuidado! Porque aqui está dizendo que a religião que tem mais gente é a religião da porta larga. O caminho que leva mais gente é o caminho largo. O caminho de Deus é encontrado por poucos, mas o caminho do homem é escolhido por muitos. Versos 13 e 14, repetindo o que nós lemos: entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. Vejam só, quantos encontram o caminho da salvação? Poucos. Quantos encontram o caminho da perdição? Muitos. Próximo versículo vai dizer sobre os poucos que encontram. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela, com essa porta. Eu já compartilhei com os irmãos aqui uma vez que eu estava viajando com um padre no ônibus. Ele estava na janela, na poltrona da janela, eu estava na poltrona do corredor, e eu estava puxando conversa com ele. Eu, nesse tempo, ainda não era pastor. Isso foi por volta de 1973, 74. Então, eu falei: padre, o que o senhor acha dos evangélicos? Ele falou: muito bom, os evangélicos são muito bons. Pena que eles são tão pouquinhos, né? A igreja católica, né, já é uma igreja tão grande. Aí eu falei: padre, o senhor está se lembrando de que a Bíblia diz que a religião da porta larga, do caminho largo, é a religião da maioria? Então ele se virou para a janela, não quis mais conversar comigo. Irmãos, uma religião onde você pode tudo. Uma religião onde você pode viver uma vida depravada, devassa, sem comprometimento com Deus. A Bíblia diz que essa é a religião do caminho largo. Seja a igreja católica, seja o espiritismo, seja qualquer outra religião, onde você possa fazer tudo, onde você não tenha comprometimento com Deus, que você tenha comprometimento só com o seu prazer. Isso é chamado, dentro da história da teologia, como hedonismo. É aquilo que você pode fazer o que você quiser, basta que você tenha prazer. Isso é o que está sendo desenvolvido hoje na humanidade.
E a Bíblia é muito clara em dizer que poucas são as pessoas que encontram o caminho estreito e a porta estreita. Em qual desses dois lugares você está? Agora preste atenção, que você pode estar aqui nesta igreja, mas vivendo na porta larga. Você pode estar aqui nesta igreja e andando pelo caminho estreito, pelo caminho largo, eu quero dizer. Não quer dizer que o fato de você estar aqui, de ser membro dessa igreja, que está garantido que você está andando no caminho estreito ou entrando pela porta estreita. Por isso que todos nós precisamos refletir. O estilo de vida que eu estou levando é da porta estreita ou da porta larga? É do caminho estreito ou do caminho largo? A terceira lição que tiramos dos pensamentos dos caminhos de Deus mais altos do que os nossos caminhos é que Deus apela a que homens e mulheres andem nos caminhos dele. E aí está Isaías 55:7. A recomendação, o apelo de Deus. Deixe o perverso o seu caminho. Precisamos descobrir, irmãos, qual é o nosso caminho. Que não é o caminho de Deus, por onde eu estou andando, que esse caminho não é de Deus. O que eu estou fazendo, o que eu estou pensando, que não é de Deus. É meu, é uma opinião pessoal, própria. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque ele é rico em perdoar. Outras versões dizem, é grandioso em perdoar. Então, o amor de Deus é tão imenso, tão grande, que ele está sempre pronto a perdoar quem quiser voltar, quem quiser mudar de caminho, quem quiser mudar de porta. Não sei se já aconteceu com vocês, mas comigo já aconteceu muitas vezes de eu estar dirigindo e insistir em andar por um caminho no qual eu não tinha certeza e tudo indicava que aquele caminho não era o caminho certo, mas você vai insistindo e daí um pouco você se depara com um local perigoso ou quem sabe você não tenha nem como prosseguir. E quantas pessoas já não perderam a vida, principalmente lá no Rio de Janeiro, por tomarem um caminho errado e darem no local que era boca de fumo, local de tráfico, de marginal, e a pessoa é morta. Isso todos nós sabemos que acontece. Nós não podemos continuar insistindo no caminho errado, no caminho que a gente tem dúvida. Precisa descobrir qual é o caminho de Deus. E aí a recomendação que Deus apela para que as pessoas se voltem para Ele. Eu acho muito interessante esse versículo de Salmos 25, 8, que diz assim, bom e reto é o Senhor, por isso ensinará o caminho aos pecadores. Você está com dúvida a respeito do caminho que você está vivendo? Diga, Deus, me mostre o caminho. Me mostre o caminho. Os irmãos sabem que eu fiz esta oração quando eu tinha 9 anos de idade. Vendo que os meus pais eram do candomblé, era aquele sincretismo religioso que acontece muito na Bahia. As pessoas são espíritas, são macumbeiras, né? E são pais ou mães de santo e são católicas também. Como eu disse para os irmãos, eu fui crismado por um casal de pais de santos na Igreja Católica. Então há essa mistura, isso é chamado de sincretismo religioso. Então quando eu ouvi minha mãe dizer, eu só peço que Deus me mostre qual é o caminho certo, eu pensei, ela não tem certeza. Ela não sabe o caminho dela. Irmãos, até hoje eu me lembro que eu entrei no meu quarto, me ajoelhei e orei e disse, Deus, me mostra qual é o caminho certo. Me mostra. E como Deus foi misericordioso, que aos 10 anos eu conheci Jesus como Salvador, mas a minha decisão real de batizar foi aos 19. E logo 2 meses, 3 meses depois, Deus me chamou para o ministério pastoral.
E nesse caminho estou até hoje, e do qual eu só tenho que dar graças, dele não me arrependo e quero prosseguir nele. Porque Deus mostra, ensina aos pecadores. Você está com dúvida, meu irmão, da vida que você está levando, se isso é certo ou errado, diga: Deus, me mostra o caminho. Me mostra. Me mostra o caminho. Que Deus diz que a Bíblia diz que ele ensina aos pecadores. A quarta lição que tiramos do caminho de Deus e do caminho do homem é uma pergunta: o que ou quem é o caminho de Deus? Vocês estão vendo o versículo aí? E vocês vão me dizer que o caminho de Deus é Jesus. Essa é uma resposta certa, é realmente a resposta que deve ser dada. Mas eu quero puxar a memória de vocês para uma outra resposta aí. Pensem no enunciado da pergunta: quem ou o que é o caminho de Deus? Alguém poderia me responder? Além de responder que é Jesus? Vou dar um presente. O caminho de Deus é uma pessoa. O caminho de Deus é uma pessoa. E essa pessoa é? Quem é? Jesus! O caminho de Deus é uma pessoa. E essa pessoa é? Jesus! Porque ele disse: eu sou. Então o caminho é uma pessoa. O caminho de Deus é o próprio Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho. O que é a verdade, irmãos? A verdade é uma pessoa. E quem é essa pessoa que é a verdade? Quem é? Jesus. O grande erro de Pilatos foi perguntar o que é a verdade. Nós temos que perguntar: quem é a verdade? Quem é a verdade? E nós temos que perguntar também: quem é a vida? Porque o caminho de Deus é também uma pessoa, a verdade é também uma pessoa e a vida é também uma pessoa. É a própria vida. Tanto que João vai dizer que a vida é a luz dos homens. A vida é a luz dos homens. E aí Jesus é enfático em dizer que ninguém vem ao Pai. Outras versões dizem vai ao Pai. Mas esse vem eu acho melhor, porque ele está dizendo que ele é um com o Pai. E que para ir ao Pai tem que passar por ele. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, se nós precisamos andar nos caminhos de Deus ou no caminho de Deus, a nossa opção é perguntar: quem é o caminho de Deus? Que é Jesus. Além de Jesus ser o caminho, ser a verdade, ser a vida, vocês viram que nós já vimos aqui que nós temos que entrar pela porta estreita. Então nós não temos que perguntar o que é a porta estreita, mas quem é. Porque em João capítulo 10, versículo 9, Jesus vai dizer: eu sou a porta. Quem é a porta? Não é o que é, mas quem é a porta? É Jesus. Muitas pessoas têm tentado entrar pela janela. Têm tentado pular o muro.
Mas no mundo espiritual, na vida espiritual, para entrar no céu, não tem janela. É muito interessante que quando Noé e a família entraram na arca, a Bíblia diz que Deus fechou a porta e fechou por fora. Jesus é, portanto, a porta. Ele não apenas é o caminho, é a verdade e a vida, mas ele também é a porta. E ele vai dizer também que ele é o pão, que ele é a água. Aí nós vamos pegar todos esses elementos e vamos dizer, não o que é o pão, mas quem é o pão, quem é a água. É o modo de Deus se revelar sob diversas formas, um modo multifacetário de Deus se revelar. Para quê? Para facilitar a nossa compreensão de como chegar a Deus, como estar no caminho dele. E eu pergunto, você está no caminho de Deus? Vocês perceberam que neste texto aí, Jesus diz, eu sou a porta, se alguém entrar por mim. Vocês percebem que esse alguém entrar é uma decisão pessoal, alguém. Que cada pessoa precisa tomar a decisão de entrar por Jesus. É pessoal. Cada pessoa vai dizer, eu vou seguir a Jesus, eu vou entrar por Jesus, eu vou seguir a Jesus porque Ele é o caminho, eu vou seguir neste caminho, eu vou entrar pela porta, eu vou beber da água da vida, eu vou comer do pão da vida, eu vou me apropriar da verdade e vou me apropriar da própria vida. Para terminar, irmãos, eu quero ler um último versículo, que é Jeremias capítulo 6, versículo 16. Assim diz o Senhor, ponde-vos nos caminhos, e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. Você não sabe o caminho? Pergunte. Faça uma oração e diga, Deus, eu preciso do caminho. Você sabe que esse tipo de oração é a oração que Deus mais responde? As orações que têm a ver com o reino de Deus são as orações que Ele mais responde. Porque o maior interesse de Deus é com o reino dEle. Ele não está preocupado se você é rico, se é pobre, se você está... se você é rico, é pobre, está são, está doente. Não. A preocupação de Deus é o seguinte, você está salvo. Porque de nada adiantará, a Bíblia diz, você ganhar o mundo todo e perder a sua alma. Há tantas pessoas tão preocupadas com a saúde, com o emprego, com a família. Tá, essas coisas todas são importantes e nós precisamos delas, mas o primeiro interesse de Deus de responder às nossas orações é sobre o reino dele. Eu tenho tido essa experiência que as orações feitas em prol do reino muitas vezes têm resposta imediata. Porque aí sim você está no centro da vontade de Deus, porque ele diz, mas buscai primeiro o reino de Deus. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua vontade. E as demais coisas vêm como um acréscimo. Deus não vai nos privar do trabalho, do sustento, da família. Não, Deus quer que tenhamos isto. Mas para termos isto, precisamos primeiro buscar o reino, perguntar pelo caminho, o bom caminho, o caminho certo. E decidir andar, não é só perguntar, mas andar por ele. E qual vai ser o resultado? Achareis descanso para o quê? Para as vossas almas. Almas cansadas, almas tristes, almas maltratadas. Você precisa de Jesus, o caminho. Andar por ele. Por isso que tantas pessoas estão cansadas. Porque elas não querem andar no caminho, elas querem andar pelos seus próprios caminhos.
E você, meu irmão, minha irmã, qual será a sua decisão? Hoje a igreja está completando, está comemorando, né? Porque o aniversário da igreja mesmo é em 13 de janeiro. Mas a gente sempre comemora em março. Esta igreja que tem sido esse farol de Deus aqui. Essa luz de Deus. Você também gostaria de ser uma pessoa usada por Deus, como essa igreja tem sido ao longo desses 36 anos? Como instrumento dele de mostrar o caminho, de ser um farol, de ser uma ponte no deserto, de ser a seta que acerta o alvo. Vamos orar pedindo que Deus nos use